Boa noite. Eu sou o professor de língua portuguesa Elton Rosa de Souza e vejo muitas discussões a respeito da Venezuela que a elite brasileira quer passar em relação aos povos venezuelanos. Um fato é que a Venezuela morreu ali em torno de 5 mil pessoas de Covid. No Brasil, até onde eu tinha acompanhado, tinha morrido quase 800 mil, mas deve ter passado muito a cifra de 1 milhão. Quando se falar de outros fatores de dengue, de leucemia, de acidente, de ataque, de uma série de outras coisas, esse número sobe infinitamente em relação a esses fatores. Então, eu acho que aquele que está resguardando mais a vida, embora esteja sendo bloqueado, sendo cerceado, por uma série de outros países que quer fazer lobby a uma série de conjunturas que estão aí por interesses capitalistas, que não defende a vida, que não defende é, é, o direito do outro a ter ali a sua dignidade. O principal a ser defendido é a vida de cada pessoa. Isso é inegociável. Quem quer se arrogar, que ele se arrogue a si mesmo. E nesse ponto, eu apoio o Maduro nesses fatores. Porque eu vejo aqueles que têm uma fala que parece rústica, mas que ele tem uma fala de defesa da vida. E aqueles que têm uma fala que parece amena, mas que são pessoas de conchavos, pessoas de bloqueios, pessoas que geram a morte e que quer o apoio e que muitas vezes até a esquerda vem comprando essas falas. Isso é inegável e ninguém pode se vestir desse ideal, não. Então, a Venezuela, ela é um país rico, é um solo rico, não é só o petróleo, não é só aquela conjuntura que está ali. Tem uma série de outros fatores envolvidos. E muitas vezes eles querem falar, mas a imprensa lá não é democrática. Só que a imprensa lá, ela não é assim, muitas vezes, mais romancivada como a nossa. Pelo menos pelo aglomerado pequeno que nós temos aqui dentro do Brasil. Não é aquela imprensa que muitas vezes defende qualquer coisa assim e muitas vezes joga a manchetezinha depois para encobrir e fazer a navegabilidade que eles sabem fazer tão bem. Então, assim, eu prefiro aquela imprensa que ela não é hipopeica e que muitas vezes eles vão atuando dentro de fatores que não seja coadunado com a maracutaia dos interesses, porque alguns são muito bem pagos, por sinal. Entendeu? Ah, eu defendo o direito da imprensa. Sim, eu defendo a imprensa democrática, pública e privada. Mas não aquele aglomerado de meia dúzias que vem ali para inibir aqueles outros que poderiam simplesmente também estar atuando no segmento e eles vão assim impondo bloqueio. Essa é a imprensa brasileira que temos e que muitas vezes quer ser ingerente em relação à Venezuela, que são xenófobos em relação aos argentinos, aos uruguaios, aos paraguaios, aos bolivianos. E uma série de outras pessoas que vão incorporando esse discurso e se tornam xenófobos igualmente a esses que estão aí. Então, aquele que tem um pouquinho de noção, que passou pelo sentido de formação, ele sabe que o caminho está muito equivocado. Eu já vi notícia, Maduro prende jornalista tal. Sim. Se tiver fazendo coisa errada, no sentido de
ou fazendo algum crime de alguma coisa. Se é um professor, ele vai responder. Se é um juiz, tem que responder. Se for um jornalista, ele tem que responder. Se for um político, ele tem que responder. Se for qualquer pessoa que seja, ele tem que responder. Dentro da constitucionalidade. Porque eu vejo no Brasil alguns vícios claros de racismo, de uma série de coisas, de imprensa. De algumas pessoas. Outros, igualmente, outros são totalmente diferentes. Eles se formaram, então, sendo perseguidos por seguir um outro caminho de jornalismo realmente que enfrenta, que defende a vida. E que põe ali o seu retrato e defende. E que assina o seu nome embaixo naquilo que está falando. Outros não, eles vão querendo navegar, fazer a coisa linda e muitas vezes achar que aquilo ali não é que também não é um crime, que não é uma coisa que deve ser penalizada. E sair assim naquele slogan: democracia, defesa da liberdade de imprensa. E o que vem a ser a liberdade de imprensa? Eu estou a defender a não liberdade de imprensa? Esses aí estão defendendo a liberdade de imprensa? Liberdade de imprensa para meia dúzia? Se fosse liberdade de imprensa, os outros estariam tendo direito à fala. A imprensa pública, que aqui é muito reduzida, a imprensa comunitária, a imprensa filantrópica, estaria de maneira mais atuante e sendo resguardado o direito deles funcionarem. Tem a imprensa gov aí, os jornalistas são assim de uma educação maior. São menos viciados naquilo que fazem. A fala nos nutre melhor. Outros que estão ali naquele sistema, quando você vê, tem hora que você começa a ver e aquilo vai te gerando um efeito nocivo. Ressalvando os que devem ser ressalvados. Então, quem quer falar de alguma coisa, que ele fale, coloca o nome dele embaixo e escreve: eis aqui a minha fala. Não dá para ficar querendo ser o bambambam da coisa, se posar de democrático, de defesa da imprensa livre, quando você não é livre. Quando você não é uma pessoa nem um pouco democrática, e é uma pessoa de conchavo, coligado com outros asseclas dos setores que estão aí por diversos lugares. Na área da tecnologia, na área bancária, na área agrônoma e na área teológica. Por quê? Quem fala isso que eu estou falando, ele está mostrando o que que eu estou falando. Lá, Venezuela, quem vai defender o interesse são os venezuelanos. No Brasil, tem uma série de movimentos aqui dentro. Tem povos latino-americanos, povos negros, de diversas matrizes africanas, povos europeus, asiáticos, que devem ser respeitados. Não é tolerável eu ver um jornalista que está apresentando um programa e dizer: máfia Rússia, máfia chinesa. E depois sai candidato. E alguns, assim, ainda conseguem se eleger com essa xenofobia. Não é? E trazendo essa mensagem para o povo. Porque o jornalismo, ele tem uma função formativa. E muitas vezes esses que estão aí, eles bloqueiam serviços de saúde, bloqueiam serviços de educação, bloqueiam serviços de uma série de coisas dentro da sociedade. E isso é uma coisa que a gente não é digerível, não é um pouco digerível. Eu vejo assim com preocupação a falta do sistema multiculturalista aqui da América do Sul. Por quê? Defender essa visão há muito tempo, encebada, romancivada, em relação a bolivianos,
que são alguns povos indígenas, em relação aos povos paraguaios, que são muitos guaranis, origem indígenas, em relação aos venezuelanos, que quando estava lá muitos morrendo com falta de ar na Amazônia, Maduro mandou os cilindros de gás. Defender muitas vezes algumas visões de acirramento com os povos argentinos. Ficar fazendo aquela coisa. Esse não sou eu. Inclusive aqui dentro do Brasil, defender que o cara que acende uma velhinha, ele já é um criminoso. Defender que o cara tá com a imagem de santo. Ah, não, ele é a imagem de santo, deve estar errada. Ele ir num canal pentecostal. Pode que ele acha que é um crime. E vão fazendo esse tipo de coisa e querendo cantar de democrático. Essa manhã que eles vão tecendo ao longo da história do Brasil. Essas diversas manhãs. Então, a coisa não é bagunçada assim, não. Alguns ali são totalmente políticos. Então, essas estruturas que eles vêm com esses pensamentos, eles visam chegar a algum lugar. E é um efeito político. É um efeito de querer colocar ali certas pessoas com esse tipo de mentalidade dentro dos comandos do Brasil. E querer que a coisa funcione para alguns, para que haja os seus projetos de estabelecimentos e enriqueça. Então, nós não temos por base essa visão, pelo menos eu, de falar, o Maduro está errado, não sei o quê. O Maduro não está errado nesse sentido. Porque as estatísticas mostram que de Covid morreu menos lá do que aqui. Quando você olha a pele dos de lá, olha a vestimenta, olha uma coisa das os de lá, parece que dá a impressão de que eles estão melhor do que os daqui. Aí você, mas lá tá tudo passando fome, não sei o que, não sei. Aí você vai olhar. E aqui, como que nós estamos no Brasil? Que parece que a democracia tá funcionando de maneira melhor. Então, eu me pauto a partir de alguns fatores estatísticos, entendeu? Eu não me pauto a partir de fala que está sendo dada em mídia e com vícios e motivações claras para chegar a um certo lugar. Eu, assim, não sou do direito, não sou do jornalismo, sou da área de língua portuguesa. E vejo que potencializou muito essas duas áreas na área política. E a coisa e tem piorado. Houve uma potencialização, principalmente da área do direito e da área política. E ao invés de melhorar no cenário mundial, houve uma piora. Por quê? Porque vem com vício. São duas áreas que vêm com vício. Essas duas áreas elas são mais romancivadas. Tem outros não. Aqueles mais críticos, aí a gente faz as devidas ressalvas. Mas não é só uma impressão do que eu tô falando, não. E não tô contra, porque não, nada disso. Mas por quê? Porque traz esse sentido viciado que muitos querem fazer à base da objetivação, da ideia de comando, de eu mando, eu posso, e assim eu quero e assim vai ser feito. Então, antes eu tinha, por exemplo, você tinha aí o do PDT, Brizola, Leonel Brizola, engenheiro, excelente. Você tinha outros professores, você tinha outros médicos,
você tinha outros vigilantes, mestres de obras, e, e tantos outros na política. Hoje não. Parece que é feita uma filtragem aqui, ó. Vai ficar só esse grupinho aí, porque não sei o que, a coisa vai acontecer assim. E quer que a gente engula isso como se fosse uma coisa normal. Como se eles fossem os detentores dos saberes. Para vocês serem os detentores dos saberes, você vai ter que ter uma originalidade naquilo que faz os acontecimentos. E não é de quem observa, é de quem sinergiza a partir de uma coisa que ele não está esperando. E ela se faz, e ali ele vai produzindo as interpretações sem as objetivações necessárias. Essa mensagem que eu estou falando é uma prova real do que é o fazer da ciência e o fazer da teologia e o fazer de uma série de profissões. A inspiração, ela move uma sociedade. Já a tentativa de simplesmente criar conchavos, ela bloqueia um sistema e ela leva a humanidade para um sentido mais dificultoso para todos. Gera morte, gera doença, gera aquecimento global, gera acidez de água, gera desestruturas, gera muitas vezes uma crise profunda no sistema. E muitas vezes fica difícil voltar numa direção em que haja uma saída melhor para todos. E essa visão que está aí, ela não vai ser assim tão rápida. Vão continuar as atividades, as animosidades. Cuidado com as animosidades. As animosidades, elas nos mostram como os homens estão andando. E esse é um saber profundo. E quem diz isso que eu estou dizendo, você percebe que é uma palavra que não é uma palavra de um qualquer. A palavra de quem quer simplesmente fazer as apresentações e ganhar os cargos devidos. E simplesmente posar ali como um cara controlador, um cara eficiente, um cara que de comando, quando ele não tem as nuances necessárias e as medidas no seu fazer. Então, assim, aquele que quer mostrar pelo poder do comando, comando e anticomando, vem muito junto. Quem quer simplesmente querer que as coisas aconteçam por meio de conchavos e achando que deve funcionar assim, e que todo o povo deve engolir caladamente porque é necessário, a conjuntura e as estações não necessários, ela é muito feia por dentro de uma sociedade como o Brasil e de um sistema global que está acontecendo. Eu prefiro a displicência, aquele displicente que está lá tranquilamente, que tem estilo, que tem estética, do que a objetividade dos necessaristas. Pois é, isso aqui não é filme. O filme
Os filmes, com as devidas ressalvas, que tem filmes excelentes. Mas aquelas indústrias de filmes que vêm com artifícios, com uma série de coisas para gerar um efeito de, de muitas vezes terror, perda da consciência do eu, entertimento, e uma série de outros fatores que algumas indústrias de filmes. Eu que sou escritor, a poesia ela tem um outro objetivo. A poesia ela tem um objetivo dela, é chegar a fatores por meio da linguagem no seu fazer. Usando palavras que atinjam efeitos ninjas no seu modo de fazer, que parece não crível, mas que por meio da linguagem ele chega a qualquer canto. Para tirar o encanto da besta, o encanto daquela visão dos efeitos artificiais e das prepotências costuradas por quem quer o seu povo servil, doente, marginalizado e fora ali do seu estado de espírito. É por isso que muitas vezes tem se fechado bibliotecas cada vez mais. Tem se criado muitas vezes a perda da originalidade de muitos textos, inclusive de textos sacros, oxalá de textos acadêmicos. E isso tem se dado também na agronomia, tem se dado na tecnologia, numa série de outros fatores. Para que a gente não perceba quem nós somos nessa sociedade. E tudo o que querem é que seja costurada esse sentido. Tudo que querem é que seja costurado esse sentido. Para que nós não percebamos o que é realmente importante para nossa vida nesse universo. Então, boa noite. Essa é a mensagem que eu deixo.